Olá, hoje nós vamos falar a respeito do livro Evolução em Dois Mundos. E esse livro ele é muito complexo. Por que a gente pode falar da complexidade dele? Que ele veio, André Luiz está explicando a formação da Terra, né? E a formação do nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Por isso, evolução em dois mundos. Por quê? Nós evoluímos tanto aqui, fisicamente, quanto lá, espiritualmente. Então, essa evolução, no caso, é da formação do nosso corpo. O como poderia ficar melhor, né? Então, se a gente avaliar nosso corpo, nosso espírito, não foi uma coisa feita assim, papum. Foi uma coisa feita com zelo, com extremo trabalho, com muita pesquisa, né? E todo esse trabalho bonito, né? Complexo, difícil, porque vejamos bem, até hoje nós, com toda a nossa evolução tecnológica, todo o conhecimento que o homem, né, está adquirindo também através da espiritualidade, ainda não conseguimos, né, fazer uma máquina tão perfeita quanto ao nosso corpo, né? Como consegue ter toda essa complexidade de um cérebro, de um coração, de um fígado, né? Como tudo isso se conecta, né? E faz a gente ter saúde ou doenças. Então, é uma complexidade muito grande a formação do nosso corpo. E hoje, né, no capítulo 9, o que André Luiz vai falar? Ele vai falar a respeito da evolução do cérebro, né? Essa máquina perfeita que é o nosso cérebro, que liga todo o nosso corpo, né? O cérebro, a medula espinhal, que vai até lá embaixo e que está tudo conectado em inervações e que tudo está ligado à sua mente, ao seu cérebro, tá tudo conectado. Então, nesse capítulo, nós vamos falar justamente o quê? Da formação do cérebro. Essa máquina perfeita, né? Que ninguém sabe ainda como fazer uma igual a ela, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar o resumo e logo em seguida a gente fala o texto, né? Geral. Então, a formação do mundo cerebral. André Luiz enfoca a evolução do cérebro sob a orientação dos arquitetos divinos. Então, não foi feito no piscar. Tivemos arquitetos divinos, engenheiros, né, ali divinos que foram o quê? Estudando, vendo as possibilidades, né, selecionando, né, o que poderia fazer, como fazer, né, o que dava certo, o que não dava certo. Então, tudo isso foi sendo selecionado para quê? Para que chegássemos hoje ao nível que nós temos. Então tudo isso para quê? Para chegar hoje aonde nós estamos. Então, nós tivemos arquitetos, temos até hoje arquitetos divinos, para quê? Para a formação do nosso cérebro e da nossa evolução também física. A começar pela transformação da massa celular nervosa dos invertebrados. Então, pegamos primeiro os invertebrados, né, na dobra do tecido nervoso, né, sobre si mesmo. Então, era uma questão assim, e ela foi se dobrando e foi criando aquela massa, né, cerebral que nós já conhecemos. Então, mas nessa formação, nessas dobras que foram surgindo, foram aos poucos. Não foi uma coisa rápida. Foi, olha, isso aqui vai ser para isso aqui vai ser para visão, isso vai ser para audição, né? Toda essa divisão que nós temos cerebral. Então, vem falando, ó,
na dobra de tecido nervoso sobre si mesmo, formando os primórdios da estrutura encefálica, né, dos animais. Então, essa massa foi, como eu disse, ela foi tendo essa dobra, foi criando inervações e nisso foi criando o cérebro que a gente conhece, né? E essas transformações que ocorreram foram o seguinte: foi selecionado para que chegássemos a essa situação que encontramos hoje. Na subida evolutiva dos peixes, dos répteis, observa-se um desenvolvimento acentuado, onde, nesses últimos, nos répteis, já se encontra o arqueduto de Sylvius, ao mesmo tempo que a estrutura do início do centro coronário no corpo espiritual. Então, o que é esse arquiduto? Com o tempo, né, da formação dessa massa cerebral do cérebro, o que acontece? Apareceu o arqueoduto de Sylvius. O que é esse arqueoduto? É um cano, vamos colocar assim para ficar mais fácil, um caninho, né, um riozinho, né, para ficar fácil o entendimento, onde circula ali o líquido, né? Vai circulando o líquido, esse líquido serve para nutrir, para amortecer também quedas. Então, o que acontece? E nesse formação, já com o arquiduto de Sylvius, já começa a aparecer o centro coronário, que é o chakra coronário. Então, o chakra coronário que irá fazer a ligação, né, com o mundo espiritual. Então, olha aí, no corpo espiritual, com base na glândula pineal, já razoavelmente definida em alguns lagartos. E o que quer dizer? A nossa glândula pineal, ela é o quê? Ela é vista como o nosso terceiro olho, né? O olho onde a questão da mediunidade está mais voltada nela, por conta do chakra coronário. Então, em alguns lagartos, olha, na época, no lagarto, né? Aqui como fala, como o rinocéfalo tuatara da Nova Zelândia. Ele é ele parece um calango, né? Um tiu, um calango, parece um dinossaurozinho. E tem o biquinho assim, parece com a forma, não é igual, mas com a forma de pássaro, olhinho e tal. Parece um calango, mas só que o cérebro dele, né, a parte craniana dele, né, os ossos da cabeça, é maior e tem um terceiro olho lá. Sim, um terceiro olho até com retina. Um olhinho que fica no centro, né? E esse olho tem retina, ele conseguiria ver, mas com o passar do tempo tampa aquele olhinho com a escama. E esse olhinho aí, ele o quê? Nesse período era esse olho dele, o quê? A epífise, a glândula pineal, assume a função de fulcro, né, que ele fala no livro, mas é o centro energético de sensações sutis para o desenvolvimento dos estados mentais. Então, o que acontece? É aí, dentro da formação do centro coronário, do chakra coronário. E com essa formação do chakra coronário, né, a gente já começa a ter as percepções sutis do mundo espiritual. Então, ó, para o desenvolvimento dos estados mentais nos mecanismos da reflexão e do pensamento, né? Do pensamento, meditação e discernimento, porta para o que no futuro,
né? Vai ser o quê? O intercâmbio, a troca mediúnica ou associações psíquicas do futuro. Então, tudo isso acontece na estrutura cerebral, né? Do mundo espiritual, vai evoluindo, fazendo, não, é melhor assim, 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 e depois, né, o coronário frontal começa a se estabelecer para o animal se transformar no futuro humano, né? Então, é um núcleo de concentração de forças psíquicas. Então, a gente começa a ver daí que não é uma coisa feita papum, que há necessidade da gente ter muita noção de quanto é importante e de quanto demorou, porque isso não foi assim, hoje tá assim, amanhã tá assado. Foram tendo o desenvolvimento para quê? Para que chegássemos até hoje. Então, a formação do mundo cerebral a gente falou, né? A respeito do tecido, né? Do tecido cerebral primitivo que vai enrugando, criando dobras, né? O arqueduto de Silves, que é um tubo que liga o que? Toda a estrutura cerebral, tem vários, né? É o arqueduto, né? Mesmo, o sistema hidráulico, né? Do cérebro que leva toda a estrutura do cérebro, vai até lá na medula espinhal, né? Circula todo, né? Essa estrutura, limpando, protegendo, né? Fazendo a alimentação, né? De todo aquele lugar. Então, quando ele fala aqui também, voltando aqui no lagarto, né? Não só o lagarto, mas existem outras espécies de répteis e anfíbios, né? Já foram descobertas até em alguns sapos. O quê? Esse terceiro ouro, como o tuatara, e que já foi descoberto, entendeu? Pra gente saber, que tuatara é esse? Esse tuatara, gente, ele é mais antigo que o dinossauro. Incrível, né? Mais antigo que o dinossauro, mas ele conseguiu sobreviver pelo seu tamanho, é isso que dizem as pesquisas, pelo seu tamanho, né? Porque ele é menor, porque ele tem sensações, né? Até mesmo por causa desse terceiro olho. E o tuatara, ele tem um senso de saber a questão do olho dele, né? A função é identificar o claro do escuro, né? Então ele tem essa situação. E olha que ele tem a audição limitada, né? Mas tem o terceiro olho, né? Quando a gente fala desse terceiro olho, do tuatara, a gente tem que observar também o seguinte, que é a glândula pineal da gente. Essa glândula pineal, né, que é o nosso terceiro olho, ela o quê? Ela tem a função, né, de mostrar, né, de equilibrar o ciclo circadiano da gente, da hora de dormir, o escuro, sabe? Ele faz o nosso ciclo de vida, da manhã, tá claro, tá escuro, né? Tá de noite. Então ele também tem essa função, além das funções da questão de hormônios. Então tem tudo essa situação, né? E quando a gente começa a ver as questões dos hormônios, quando a gente está com os hormônios alterados, o corpo todo fica alterado. Então tem essa questão. Aí depois ele vem aqui no segundo subtítulo, ele vem falando de girencefalia e lisencefalia.
Quando a gente vê, né, a gente fala assim, nossa, mas que nomes complicados, né? Mas não é nem tão complicado assim, não. Na hora quando a gente vai saber o que que é, a gente, nossa, olha, é tão tranquilo. Então, vamos lá. Lisencefalia quer dizer que o cérebro é sem circunvoluções. Quer dizer, é um cérebro liso, não tem aquelas ruguinhas que a gente vê, né? Aquelas dobrinhas. Então, em vez de ter todas aquelas dobras, ele é mais liso. E o girencefalia é o cérebro com mais circunvoluções. Quer dizer, é cheio mais de voltinha. Então, é até mais fácil fazer. Lise lembra de liso. E girem leva de círculos, né? De voltinhas. Então, tais pregas e dobras internas não estão diretamente ligados ao grau de inteligência. Então, não quer dizer que aquelas voltinhas está relacionada, né, diretamente à questão da inteligência, já que há animais bem desenvolvidos, incluindo certos primatas que possuem um cérebro interno sem circunvoluções ou dobras. Então, não quer dizer que a gente tem aí um primata, né, que é o macaco, né, que eles são, como se diz, eles têm uma inteligência ali maior do que um outro animal, né, e ele tem inteligência, então não está ligada diretamente. Aí quando vem falando aqui, ó, tal diferenciação, porém, se relaciona à evolução dos tipos, promovida pelos orientadores maiores do campo dos vertebrados, preparando o futuro cérebro humano com esse processo evolutivo através da vasta classe dos seres. Então, essas orientações, né, essa diferenciação, ela está relacionada à evolução dos tipos. Como assim evolução e não inteligência? Não, é evolução. Aquele ali a gente vai evoluir de tal forma mais rápida ou mais devagar, né? E aí, vem falando aqui, através da vasta classe de seres vivos. Então já mostra logo que nem todo mundo vai ser igual. Os instrutores celestes atuam sobre o corpo espiritual de animais evoluídos após a sua desencarnação, nos que já se destaquem na evolução corpo-espírito. Então, o que é que acontece? Os orientadores, né, maiores, os arquitetos, o que é que eles fazem? Eles pegam animais mais evoluídos no seu corpo espiritual, né? Então, como seria isso? Poxa, aquele ali tá mais espertinho, né? E vamos pegar ele assim que ele desencarnar e vamos mudar essa estrutura. Então, ele pega, atua principalmente nos animais que se destacam na sua evolução, tanto no corpo quanto no espírito, né? E aí, aqui ele fala também, sofrendo e que podem sofrer intervenções em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Então, quando ele fala aqui, ao selecionar um animal, né, ele pega um que esteja mais espertinho, vamos colocar aí com evolução um pouco melhor, e vai mudando as estruturas. E assim, quando ele encarnar novamente, ele já não vai encarnar com aquele mesmo cérebro, mesma situação. Às vezes ele vai encarnar, vamos colocar aí, um lagarto. Ele vai continuar encarnando um lagarto, mas com uma evolução cerebral melhor, né? Às vezes até um pouco uma diferença do corpo um pouco melhor, né? Então eles vão selecionando as espécies mais desenvolvidas, aqueles indivíduos que estão em melhor desenvolvimento, mais clara formação, e eles atuam sobre os indivíduos para fazer com que a estrutura nervosa possa se dilatando, crescendo, né?
para que adiante aquele cérebro passe a servir para aquele que a gente vai ser depois, renascer um novo corpo, né? E um espírito um pouco mais evoluído. Então, nosso cérebro é o quê? É uma decorrência da transformação de outros cérebros, né? De outros animais e possui todas aquelas dobras na evolução. E além disso, além da gente possuir não só fisicamente, mas a gente vai tendo o quê? A gente vai tendo o conhecimento daqueles animais. Entre aspas, aquilo, a diferenciação das coisas, o medo de alguma coisa. Então, isso aí vai se desenvolvendo, vai se melhorando dentro no nosso cérebro. Então, os espíritos responsáveis pela evolução vão o quê? Selecionando os melhores. E esses espíritos selecionados de diversos tipos, né? Então vai melhorando o perispírito, né? Porque o perispírito melhora também, ele também está em evolução. Então tem essa questão. A evolução é conjunta, né? Ela melhora o corpo e quando o corpo melhora, vai para o perispírito e vice-versa. O mundo atua para melhorar, mas, né, um pouco, vai indo aos poucos até o quê? A chegar na estrutura cerebral humana. Então, agora nós vamos falar do outro subtítulo, que é fator de fixação. É muito interessante esse subtítulo, porque ele vai falar a respeito do quê? Dos neurônios também, né? E de outras substâncias que são encontradas. Quando ele começa aqui, vamos começar. Os neurônios são as células físicas que mais parecem com as células do perispírito. Então, a gente sabe que o perispírito tem células sutis, né? Como tijolos formaram e aperfeiçoados espiritualmente na estruturação dos cérebros experimentais ao longo dos milênios. Então, quer dizer, o cérebro foi se transformando, foi crescendo, né? E o que acontece? Essa estruturação foi feita ao longo de milênios até que se fixaram como unidades específicas definitivas do sistema nervoso. Então, depois de muito tempo, né? Depois de serem aperfeiçoados espiritualmente, o que acontece? Passou a ser, né, definitivo. Cada um é uma usina microscópica formada de um corpo celular alongado, um núcleo cercado de protoplasma e mitocôndrias. Então, o que acontece? Depois de muitas transformações ao longo do tempo, é o quê? É como cada usina, cada pontinho de luz ali que vai, né, fazendo você pensar, né? Então, aqui começa, ó, mitocôndrios, neurofibrilas, complexo de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual e que tem a função muito importante na vida do pensamento. Olha aí, ó, uma substância ocre, um amarelo acinzentado, um amarelo cor de gema de ovo, sabe? Aquele amarelo mais escuro, né? Quando o ovo tá escuro, né? Que às vezes vem amarelo, claro, né? Então esse exemplo não foi muito bom. Mas uma gema amarela escura, né? E que tem uma função muito importante na vida do pensamento. Aí, o que a gente pode falar desse pigmento ocre? É um tipo de ponte que liga o perispírito ao nosso corpo celular em cada neurônio. Quer dizer, ele não é à toa,
né? Além desse, há outra substância identificada como corpúsculo de Nice, que representa um alimento psíquico obtido pelo perispírito no mundo invisível, através da respiração, durante o repouso físico, cuja formação é restaurar as células neuronais. Então, quer dizer, o corpo físico dorme, né? O perispírito vai para o plano, assimila através da respiração, lá do lado invisível, do mundo espiritual, a substância que vai o quê? Transformar em alimento para os neurônios. Por quê? Porque as células neuronais, elas ficam cansadas e elas são insubstituíveis. Então é preciso o quê? Que trate elas, né? Que dê alimento a elas. Já o pigmento ocre, que é chamado no mundo espiritual, desculpa, de fator de fixação, que contém a mente, que contém a mente quando o ser se isola. Então, quando ele contém na mente, ele faz o quê? Ele vai isolando, né? Vai se isolando. Então, aqui, ó, vamos continuar aqui. Se isola, pode ter uma ovoidização, né? Espiritual, um autismo, um monodeísmo, né? Uma depressão. E que na vida física, dependendo da atitude mental do espírito, pode adensar-se ou rarefazer-se. Então, o que acontece? A mente, ela fixa no nosso corpo através desse pigmento ocre. O espírito fica contido e se isola e não quer mais contato com o mundo espiritual, com o mundo físico, né? Então é aquilo que a gente falou, pode ter uma depressão, que começa sempre a ser assim, né? Então, essa atitude mental estará ligado o espírito mais a essas questões materiais. Quanto mais material você pensar, mais essa substância, esse pigmento ocre vai aumentar. Então, o materialista, ele adensa o pigmento ocre, então fica mais preso a questões materiais, né? Inclusive, pode ficar fixado muito no corpo. Quanto mais denso, né, os pigmento ocre, menos ele fica ligado ao mundo espiritual. Então, se você está com o pigmento ocre mais ligado ao espiritual, você tem menos pigmento. Mais pigmento, você está preso à matéria. Menos pigmento, você está tá mais ligado ao mundo espiritual. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse pensamento de que, como sempre André Luiz fala, nós precisamos mudar o padrão de pensamento da gente, né? Porque nesse contexto, a gente vai ver que existe um pigmento que aumenta, né? Quando você está muito apegado, né? E então, todo apego, né, não faz bem. Então, a gente não pode ficar adensando o nosso pensamento, né? A gente precisa o quê? Ficar mais livre da matéria. Então, quando vem falando aqui, agora a gente vai para um outro subtítulo chamado reflexos tipos. Então, o reflexo do corpo, né? É construído com precisão aos centros nervosos. André Luiz explica que neles as forças do corpo e da alma se entrosam, o que permite a definição dos reflexos tipo. No reino animal citado, o reflexo de flexão
de contração muscular de um membro ferido, um reflexo fásico para defesa, né? Pela a remoção do estímulo pernicioso, e o reflexo miotático, concentração de um músculo em resposta ao esticamento de suas fibras, e que são os reflexos posturais. Então, aqui vai falando a respeito dos reflexos da gente. Ah, bateu um negócio aqui, doeu, né? Aí vem o médico, bate aqui num lugarzinho do seu joelho, você tem um reflexo de esticar a perna, né? Você, a respeito do cheiro, você consegue sentir os cheiros, né? Os ruídos, né? Esse exemplo da musculação, a gente estica e depois a gente quer dobrar, né? Tem isso, né? Quando o bate a patinha no lugar, o cachorro já sente. Então, o que acontece? Esses reflexos, eles foram sendo preparados no mundo animal, né? No reino animal, né? O que foi, como foi surgindo, né? Aí a gente fala aqui, os reflexos segmentares e intersegmentares preparando o complexo corpo-espírito para o futuro, para as reações nervosas fundamentais, né? Por meio dos reflexos, o encéfalo, que concentra em si os centros coronário, né? Ele o quê? Ele cataloga e registra essas inúmeras, né, situações dos reflexos para quê? As faculdades de percepção, seleção, atenção e escolha se concretizem. O que ele está falando aí? É quando o animal começa a ter essas respostas dos reflexos para diferenciar com determinadas ações, como ele poderá reagir, né? Se seu cérebro vai guardando aquilo ali para que da próxima vez ele já saiba logo também, e até mesmo não fazer. Então, tenha essa questão, né? Do reflexo, né? Porque o reflexo ele já começa a ter um arquivamento no seu cérebro. Quando fala a respeito desses reflexos, né, a gente coloca aí também os reflexos, né, que tem a questão aferente e o eferente. O que é o aferente? Você vai colocar a mão no quente ali, pá! Ai, o frontal, né, você sente aquilo, vai para o sistema nervoso central, que vai para o eferente e fala assim, tira a mão. Queimou lá, vem para cá, aqui fala, ó, tira a mão. Entendeu? Esses reflexos aí. E o que acontece? Os centros coronário e frontal também vão arquivando tudo isso, para saber lidar com as situações. Então, esse agora, a gente vai para um outro subtítulo chamado A Formação dos Sentidos, né? Chegando, né, ao nível dos animais superiores, com a supervisão dos arquitetos do espírito, a mônada original, que agora é um princípio inteligente, com sua consciência fragmentada, aperfeiçoa os sentidos. Então, vai começar a se relacionar o quê? Com o mundo externo, né? Que está fora de você. Você vai começar a ver as coisas fora de você. Começando pelo tato, como um dos sentidos essenciais ligados à pele. Embora se as redes de terminações nervosas no seu interior da derme através das células especiais, né? Então, que se acumulam e estão ligadas lá no cérebro. Então, é o que se fala isso aí, né? É preciso
né, intensamente, vamos voltar aqui que eu me perdi. Então, especiais que se comunicam incessantemente com o cérebro na identificação das sensações usadas para detectar perigos e garantir os primórdios da vida, tal como especialização animal, tanto na Terra quanto no mundo espiritual, se desenvolve, não é? Então, o que acontece? Ele está se desenvolvendo ali nos centros receptivos, né? Os sentidos químicos que originaram o olfato, o paladar, gerando as células especiais dos odores, dos sabores, das substâncias adequadas à nutrição. Então, é preciso garantir que o nosso corpo não seja destruído. Então, o tato, né, ele é desenvolvido nos animais, né, nas células, em células especiais, né, essas terminações nervosas, né, na pele, para que sentir ou reagir a sensações que colocam em risco sua estrutura. Essas terminações nervosas se ligam diretamente ao cérebro. Então, ele sente, bateu, sentiu, alguém cutucou ali, né? E aqui também vem falando, né, a questão do sistema de percepção é muito especializada. Vocês viram aí que a visão e o paladar, aliás, o olfato e o paladar, eles têm sistemas diferentes que se conectam. Entendeu? Você vai desenvolvendo através do tato, como o sentido do olfato, paladar, que precisam pegar partículas igual, ó. Você sente um cheiro de um bife ou de uma coisa gostosa, você sente o cheiro e logo em seguida vai lá para o quê? Para o seu paladar, não é? Você sente até assim o gosto. Então, o que acontece? No transformá-las em cheiro para serem levadas ao cérebro. Aí você... E o gosto você pode sentir até os sabores, né? Através do seu paladar. Então, esse foi o outro subtítulo e nós vamos entrar num outro subtítulo, que é o subtítulo quê? Da visão e da audição. A visão possibilita a identificação de objetos no campo da retina, né? E com o aperfeiçoamento das células receptoras de luz, gerando um impulso nervoso que transporta as imagens captadas até a profundeza do cérebro, onde a mente incorpora suas interpretações e analisa, gerando observações para o arquivo. Na maioria e da experiência. Para a audição, são desenvolvidas estruturas celulares que recebem e transmitem a vibração sonoras. Então, aqui a visão, as imagens são analisadas, não é lá no cérebro, é pela mente. A mente, que é a inteligência, que vai arquivando lá na sua visão, né? Contudo, essa experiência, quando você vê algo de uma forma. Não é a mesma forma do que outro vê. Sempre tem uma situação um pouco mais diferente. E quando fala aqui, ó, vamos voltando aqui, ó, sonoras, convertendo-as em estímulos nervosos endereçados à mente, que seleciona os tons, a intensidade, os timbres e gera vasta rede de reflexos condicionadores, visando seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Quem escuta, analisa, é o quê? É a sua mente. Não é o seu cérebro. O seu cérebro faz o quê? Todo a questão do processo, mas ao final, quem responde ao processo é a mente.
É a mesma coisa, né? Se fala algo, você entende de uma forma, o outro entende de outra. Às vezes os dois entendem da mesma forma. Então, tem isso. Além dos sentidos, como os órgãos de sistemas especiais, o cérebro integral se organiza em lóbulos, né, em pedaços, né, diversos, preparando recursos para o futuro quando transformar-se em um princípio inteligência, virar um princípio inteligência e se tornar o quê? Um espírito, com um pensamento contínuo e consciência desperta. Então, com a formação dos sentidos, o cérebro também vai colocando cada sentido num pedaço. Tem um responsável pela visão, tem um responsável pela audição, né? Cada coisa no seu lugar, para que ele se organize, né? E vai ali o quê? Vai crescendo, vai organizando o princípio inteligente animal para virar um espírito, né? O reino hominal. Todo um trabalho para fazer com que nós preservemos o nosso corpo, né? Cada tubinho, cada vasinho, cada estrutura no ouvido, né? Da visão, do paladar, foi construído com muito trabalho e tudo conectado. Para quê? Para que a gente mantesse o nosso corpo, né? Então aqui a gente vai entrar num outro subtítulo, que é o microcosmo e o prodigioso. Então quer dizer, aqui começa André Luiz. A direção espiritual da vida organiza eficientemente o sistema nervoso para regulação, coordenação das funções das vísceras. Então, o espaço, que igual quando fala aqui, um espaço microscópio mais prodigioso, né? Ele é pequeno, mas vigoroso. Ele fala aqui, ó, a regulação e a organização de todos os nossos órgãos. Então, o cérebro está regulando geral e estabelecem mecanismos de comunicação por vias eletromagnéticas entre o princípio inteligente e o corpo físico. Então, tem vários, né? A eletricidade dentro do nosso corpo, né? Tem a questão da magnitude. Então, no cérebro, as células especiais controladas pelo espírito, né? É bem que a gente tem que perceber isso, controladas pelo espírito, assimilam seus desejos e executam suas ordens dentro do automatismo já desenvolvido nos níveis anteriores da evolução. Do cérebro saem nervos especiais funcionando como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetando ou recolhida pela mente, originária da sensação e da ideia em ligações e trajetos ainda desconhecidos pelo homem. Então, ó, o que acontece? A gente vai ali, né, não sabe como, mas existe essa comunicabilidade entre todos os órgãos e o cérebro, e isso tudo quem toma conta é o espírito, né? Aí que começa a falar sobre o diencéfalo. O diencéfalo, ele é o quê? Ele é uma parte lá do nosso cérebro que tem várias coisas. Então, é uma região do cérebro que desempenha um papel fundamental na integração de várias funções do sistema nervoso central. E tem várias funções, como a sensação de frio, calor, pressão, né? Tudo essa região regula os hormônios, né? Respostas emocionais, né? Então, tem a questão da autonomia das glândulas endócrinas, né? É lá onde é que está localizado a glândula pineal. Então, a gente já sabe disso, né? A glândula pineal, né? E aqui fala, o diencéfalo é a parte mais primitiva do sistema nervoso central. Quando fala primitiva, é porque ele está ali há muito tempo
e central. E os chakras coronariano e cerebral se entrosam, fazendo com que o cérebro, o gabinete dos comandos, onde o espírito controla as energias que os servem como um aparelho de expressão em seus sentimentos e pensando com os quais produzirá o seu caminho futuro. Então, os chakras, né, estão sendo construídos, né, para ficar ali no corpo físico. Então, a gente tem que pensar o seguinte, como essa formação do cérebro é tão bonita, tão complexa, tão difícil, que tá durando aí milhões de anos, né? Então, ó, a gente vê que o cérebro, ele é uma edificação, né? Que foi um trabalho muito difícil, muito complicado, que precisou de muitas pesquisas, né? Aconteceu muitos erros. Então, mas, poxa, vê como é que é uma estrutura tão delicada, tão importante, é delicada e forte, né? É que mantém a gente aí. Então, será que a gente está cuidando bem dele? Será que a gente está tratando ele mal, dando bronca? O que será que está saindo da boca da gente? Entendeu? Que é o que a gente está pensando, está dentro do cérebro ali, o que você está pensando? Estamos pensando de uma forma positiva, né? Utilizando todas essas preciosidades que a gente tem, toda essa delicadeza, né? Será que a gente está intoxicando ele muito com problema à toa, né? Com pensamentos negativos, com ódio, inveja, maledicência, fofoca, né? Esse cérebro de bilhões de anos que foi criado, um bichinho, vamos ver como é que é esse, como é que é aquele outro, né? E foi se construindo essa coisa tão bonita, né? Será que a gente não está colocando coisa errada para dentro do organismo da gente, que afeta nosso cérebro, alimentos, bebidas alcoólicas, drogas? Será que era isso mesmo que Deus estava fazendo no nosso cérebro para colocar isso? Então a gente tem que se policiar muito. Para quê? Para a gente não deixar com que o nosso corpo flua, né, de forma ruim. Tem que fluir de forma boa, né? E isso é que os arquitetos até hoje querem, né? Que a gente fique com a saúde aí perfeita. Então, eu agradeço, né? Esse foi um capítulo, né, 9, né, do livro Evolução em Dois Mundos, né, que é extenso e nós vamos ter alguns vídeos só, porque eu vou falar de apenas alguns capítulos. Então fiquem com Deus, obrigada pela atenção e até mais.